Graça e paz, que Deus ele nos abençoe e nos fortaleça nesse dia, que coisas grandiosas possam acontecer em tua vida através da nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo todos os dias ele possa nos ensinar e nos fortalecer. Hoje eu quero transmitir uma reflexão, algo que eu estava lendo, que Deus falou muito forte comigo. Nós temos tido os discipulados, nós temos aprendido, temos ensinado e muitas coisas boas têm sido aprendido nesses dias. E uma palavra que eu estava meditando em Mateus 24, ela diz assim: mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Está escrito em Mateus 24, 13. Se você quiser pegar uma Bíblia para ler também junto, abra ela e medite nessa mensagem. Aí no 14 ele diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Você já parou para pensar de hoje? Quanto tempo ainda falta para a volta do Senhor Jesus? Quanto tempo nós vamos esperar para que esse dia aconteça? Por isso que a Bíblia fala que nós vamos ter que perseverar, nós vamos ter que permanecer, vamos ter que nos manter firmes na presença de Deus, orando, jejuando, buscando a presença dele dia após dia. Você certamente conhece pessoas que um dia estiveram na presença de Deus e hoje não estão mais, se afastaram, voltaram a viver a antiga vida. E infelizmente muitas delas não voltarão a buscar ao Senhor. Muitas delas vão se lançar profundamente nesse mundo. Mas nós nos alegramos que algumas voltarão para os braços do Pai. Assim como o filho pródigo, ele saiu de casa, viveu no mundo, foi humilhado, passou por lutas, passou por muita dificuldade e lembrou que ele tinha os braços do Pai, lembrou que ele poderia voltar para casa, que o Pai estaria ali de braços abertos para recebê-lo. Mas enquanto não acontece esse dia, enquanto não acontece a volta do Senhor Jesus, como diz aqui no 14, este evangelho do reino será pregado. Nós temos essa missão de pregar o evangelho, de falar do Senhor Jesus enquanto esse grande evento, a volta dele, não acontece. Nós temos que ir para o mundo testemunhar a grandeza de Deus através do nosso testemunho, através da nossa vida, porque lá em Marcos 16, capítulo 16, versículo 15. Se você tiver com a sua Bíblia, abre ela aí. Marcos 16, 15. Aonde fala sobre a ordem da evangelização. Por isso nós estamos aqui com a nossa camiseta do Sopro, onde nós temos falado de evangelismo, aonde nós temos falado de missão.
O versículo 15 de Atos 16 diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. No 17 diz assim: Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e sararão, e serão curados. Enquanto Jesus não volta, nós temos que perseverar, nos mantermos firmes, mas também temos que seguir o nosso chamado, a nossa missão de continuar falando de Jesus, continuar pregando a palavra, para que muito mais pessoas elas sejam alcançadas através do evangelismo, através das missões. Nós não podemos ficar parados enquanto ele não vem. Então nós temos que ter dentro de nós esse desejo de falar do amor de Cristo, falar do poder dele, alcançar aqueles que ainda não ouviram falar do Senhor Jesus, aqueles que ainda não se converteram, resgatar aqueles que um dia se afastaram da presença de Deus, e a missão de pregar o evangelho está nas nossas mãos. Nós que cremos, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Ele disse: ide por todo o mundo. E o que nós temos feito para que essa palavra chegue até novas vidas, até novas pessoas? Porque lá em Isaías 52:7 diz assim: quão formosos sobre os montes são os pés do que anunciam as boas novas. Você tem anunciado essas boas novas, uma palavra de ânimo, uma palavra de alegria a outras pessoas que se encontram tristes, que se encontram desanimadas, porque durante o momento que nós estivermos perseverando, nós não podemos nos calar. Tem que haver uma vida de comunhão com Deus, tem que haver uma vida de relacionamento, uma vida de oração, mas nós não podemos ficar parados. Nós temos que anunciar o evangelho. Diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina. É maravilhoso nós podermos falar das grandezas que Jesus faz na vida daqueles que entrega a sua vida a Ele. Por isso, nós temos que nos manter firmes. É necessário que nós continuemos a proclamação do Evangelho. Ainda tem muita gente que precisa ouvir essa palavra. Tem muita gente que precisa encontrar com Jesus. Tem muita gente que precisa receber um milagre. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, vamos continuar falando, vamos continuar anunciando. Deixa Deus te usar, deixa Deus poder fazer com que, através de você, pessoas sejam curadas, pessoas sejam libertas, que através de você, vida seja transformada, que Deus possa usar a sua vida para alcançar muitas novas pessoas. Essa é a mensagem que eu quero deixar para nós hoje. Que Deus te abençoe, que Deus
te fortaleça e que nós possamos nos encontrar no reino de Deus. Amém?